Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje, por ser mês de agosto, a gente vai falar sobre o combate ao colesterol, porque no dia 8 de agosto estabeleceu-se que é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Para falar sobre isso, e claro que colesterol a gente fala de alimentação, eu estou aqui com um especialista em alimentação, o João Paulo Von Pinho Botelho, coordenador de serviço de nutrição do Hospital de Câncer de Barretos, nosso conhecido do programa, já veio algumas vezes. E hoje, João, nós vamos falar especificamente sobre o combate ao colesterol. Primeira coisa, o que é colesterol? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, o colesterol é um tipo de gordura produzido pelo fígado, que está presente também em alguns alimentos, principalmente alimentos de origem animal. Né? Hoje estima-se que muita gente no Brasil sofre desse mal de ter um colesterol elevado, né? É uma doença dislipidêmica, que a gente chama, e é quase uma epidemia, vamos colocar assim. Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas num país que tem 200 milhões de habitantes. É uma doença que não é transmissível, porém acomete muitas pessoas e pode causar a morte de muita gente. Então é importante a gente falar sobre isso. E por que a gente está falando colesterol num programa que fala tanto de prevenção de câncer? Tem relação? Existe sim uma relação íntima em alguns casos, né? A gente sabe que o colesterol é uma gordura que pode dar origem a algumas doenças, como doenças cardiovasculares, potencializar os efeitos negativos de um diabetes, mas ao mesmo tempo o colesterol está envolvido em algum aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de mama, câncer de intestino. E falando em gordura, aí a gente estende um pouco mais essa lista, infelizmente. Nós estamos falando de câncer de esôfago, câncer de estômago, vesícula, pâncreas. Enfim, é bom a gente tomar bastante cuidado. Tem uma ligação direta, sim. A gente vê muito estudo com relação à incidência ou uma maior prevalência de câncer de mama relacionado ao consumo ou ao colesterol excessivo, né, circulante. E a gente justifica isso justamente pelo fato de que durante a menopausa, os níveis de estrógeno, e sabendo que o colesterol não é só o mal, tá, gente? A gente tem que dizer também que A o gente colesterol... a gente ouve muito falar em colesterol bom, colesterol ruim. Exatamente. Né? Então, assim, o colesterol produz alguns hormônios, entre eles o estrógeno. E durante a menopausa, esse estrógeno tende a cair. Por isso, muitas mulheres, no organismo do sexo feminino. Então, por isso, muitas mulheres fazem a reposição desse hormônio. Bom, se nessa época que o hormônio tinha que estar mais baixo, né, pela falência ovariana, devido ao excesso de gordura / colesterol, você vai ter uma produção aumentada de estrógeno. Esse estrógeno ele pode sim potencializar a multiplicação celular. E muitas das vezes essa multiplicação pode ser de células malignas. Então existe sim uma relação, em especial com câncer de mama, no aparecimento dessa doença em função do colesterol elevado e do excesso de peso. Tá. Aí eu tenho colesterol elevado como uma doença. Ele é considerado uma doença, quando Sim. a taxa está muito alta. Uma doença do controle de lipídios, né? Tá. E aí tem sintomas ou é uma doença silenciosa como tantas outras? Infelizmente é uma doença que acomete muitas pessoas, como a gente disse, e é silenciosa na maioria das vezes. Ou em 90% ou mais às vezes, ok? É uma doença que a gente vai descobrir quando a gente faz um simples exame, né? Quando o médico solicita um check-up geral, normalmente ele coloca um colesterol total, um colesterol frações, justamente para saber. Que é no exame de sangue. No exame de sangue, exatamente. Sabendo da necessidade sabendo dessa dislipidemia, né? O médico sim vai agir em cima desse colesterol através de uma dieta, de uma reeducação alimentar e adição de alguns medicamentos. Mas infelizmente, como a hipertensão, que muitos acreditam que tenha efeitos, né, sintomas, a palavra é essa, não tem. Não adianta a gente ficar esperando que um cidadão que tenha uma dor de cabeça, ele está hipertenso, que ele tem dor na nuca, a gente não pode esperar isso. Por isso a gente reforça, nesse dia em especial, a manutenção da nossa saúde com consultas frequentes a um cardiologista, um endocrinologista, a um nutricionista, que
pode solicitar esses exames com facilidade. Agora, em nome das gordas desse país, a pessoa fala muito assim, ah, não, sobrepeso traz o colesterol, eleva imediatamente. O magro pode ter colesterol alto e o gordo pode não ter? Exatamente. A gente tem por hábito imaginar que o indivíduo que tem um excesso de peso, o indivíduo que tem sobrepeso, ele naturalmente ele é doente. E já se fala em obesidade saudável, não que a gente esteja fazendo uma apologia à Mas obesidade. é raro, né? É Muito raro, tá? Sabe-se que um obeso saudável é quando a gente identifica que ele não tem pressão alta, os níveis de lipídios circulantes no organismo estão adequados, né? E que ele pratica algum tipo de atividade física. Tá? Mas, novamente dizendo, o excesso de sobrepeso normalmente está paralelo a algumas doenças, como hipertensão, diabetes, né? Então, respondendo a sua pergunta também, falando a respeito de o indivíduo magro pode ser acometido com colesterol? Pode sim. A gente sabe que 70% do colesterol, isso é comprovado em estudos, é produzido pelo próprio organismo. Então, indivíduos às vezes que falam, caramba, mas eu não como nada de gordura, eu sou um cara que faço atividade física e mesmo assim eu tenho problema de colesterol. A justificativa é essa. 70% do colesterol é produzido pelo próprio organismo e 30% apenas é através de ingestão de alimentos. Tá, e aí a gente também está ouvindo muito falar, e eu falo que é uma doença da moda, eu tô com gordura no fígado, né? Todo mundo tem gordura, bem, todo mundo tem gordura no fígado, mas o excesso de gordura no fígado, ele tem relação com o colesterol? Toda gordura excessiva, e a gente está falando especificamente do colesterol, ela tem um processo de metabolização no fígado. O fígado é um órgão que, assim, é vital, né? Por isso a importância da gente cuidar do nosso fígado através de uma alimentação saudável, né? Se cuidando, evitando os excessos de sal, não só de gordura, mas de sal, excessos de proteína, porque cuidado com os medicamentos. Boa parte dos medicamentos tem seu trabalho interno dentro do fígado, sua metabolização. Ele trabalha muito esse fígado. Trabalha muito. Então, o fígado gorduroso acomete pessoas normalmente que não fazem nenhum tipo de atividade física, que têm um excesso de peso, né, e que pode sim estar relacionado a um aumento de colesterol, que por conseguinte, esse depósito excessivo de colesterol culminou nessa esteatose hepática, é um nome científico que a gente chama. Né? Agora, a boa notícia. Foi lá, fez o exame e constatou que o colesterol está elevado. Às vezes não é uma taxa tão alta, mas preocupante. Sim. Pode-se reverter isso sem remédio, só com alimentação? Sim, eu acho que a primeira conduta de um nutricionista, né, a partir da identificação de uma dislipidemia, falando especificamente do colesterol, é promover uma alimentação saudável ao indivíduo. Sabendo através de um recordatório que esse indivíduo tem uma alimentação saudável, parte-se sim para um endocrinologista para que ele possa fazer exames mais específicos para identificar a necessidade de alguns medicamentos, as chamadas estatinas, né? Que vão ajudar na diminuição da absorção do colesterol e podem propiciar, e geralmente propiciam, uma redução considerável desses níveis. Na maioria dos casos, quando se toma um medicamento por um tempo, logo pode parar de tomar desde que se mude hábitos alimentares, né? Sim, desde casos mais raros, a medicação continua para o resto da vida. Sim, né? Como a gente falou, 70% é produzido pelo fígado. Então, se você já tem essa predisposição, é provável que a partir da identificação da dislipidemia, você tenha que tomar de uma forma mais constante, contínua e frequente essas estatinas, esses medicamentos para controle de colesterol. Se foi identificado que o colesterol se originou a partir de uma alimentação errada, aí sim a gente pode abrir mão dos medicamentos, mesmo que a gente tome a princípio para diminuí-los, para diminuir os níveis de colesterol, a gente pode abrir mão depois de um certo tempo, mas sempre com auxílio de um nutricionista e um endocrinologista, que é fundamental. E o que nós estamos falando aí de alimentação correta? De novo, João, Sim, né? então. Parece óbvio, mas, por exemplo, o ovo, de vez em quando, ele é vilão. Aí, de repente, ele é a salvação de quem malha. Sim. Aí tira a clara, põe a clara, tira a gema. Então, assim, muitas vezes a gente se confunde. O óleo, ele era vilão. Agora, o azeite é também visto com bons olhos. Sim. Então, depende muito, né? Num contexto geral, né, a gente pode dizer que a alimentação hoje, o cotidiano do cidadão brasileiro, norte-americano inclusive também, lá os índices de colesterol são absurdos, de obesidade são maiores que inclusive no Brasil, justamente pelo nosso cotidiano ser tão atribulado. A gente tem muita coisa para fazer e a gente não dá preferência para alimentação. Nessa forma, a gente usa mais alimentos industrializados
A gente usa mais alimentos fast foods, né, que são alimentos de preparação e consumo rápido. E a saúde paga o preço. Ela vai te cobrar uma conta, não vai demorar muito. Então, num contexto geral, a indicação é que a gente evite esses alimentos industrializados, evite os alimentos processados. Nós estamos falando aí de embutidos. Dê preferência para alimentos mais magros, um queijo magro, um leite mais magro, uma proteína mais magra no contexto geral. Né? Dessa forma, você consegue reduzir consideravelmente os índices de colesterol e deixar os exageros para situações mais esporádicas, né? Algum evento social. A gente também não quer impor uma regra, né? Engessar as pessoas com relação à alimentação, porque a gente sabe que um dos prazeres que a gente tem na vida é uma boa alimentação. Mas não precisa, só porque é quarta-feira, comer feijoada, né? A gente tem que se controlar um pouco, porque assim, a gente não pode esperar, como você bem disse no início, a gente ter algum sintoma. Infelizmente, às vezes, muitas doenças são silenciosas e quando a gente vai perceber, as coisas já estão um pouco complicadas. E, de repente, uma simples dieta ou adição de medicamento nem sempre pode resolver por inteiro o seu problema. Então, previna-se é a melhor forma. E aí o dia existe para chamar atenção para o fato de que o colesterol existe no nosso organismo e deve ser aí medido, é essa a palavra? Deve-se ter o exame constantemente. Uma vez por ano tá bom? A gente acredita o seguinte, que para indivíduos que não têm a identificação de um colesterol alterado ou qualquer tipo de dados, né, bioquímicos, a gente indica que pelo menos uma vez por ano você faça uma consulta que seja com um clínico geral, verifique principalmente os exames básicos, seriam uma glicemia de jejum, um hemograma completo, triglicéridos, ácido úrico, para verificar as células do fígado, né? Que é um exame TGO, de sangue. TGP, exatamente. Tira sangue uma vez só para tudo isso, né? Para tudo isso, é muito fácil, muito simples. TSH, T4, são exames para verificar a tireoide. Então, gente, é muito simples, basta a gente se preocupar um pouquinho mais com a saúde. É gratuito o exame, é importante falar isso também. Exatamente. Na rede pública se oferece gratuitamente esse exame. Claro, e o acompanhamento muitas das vezes pode ser ofertado pela rede pública também. A gente sabe que os postos de saúde aí hoje têm profissionais, nutricionistas habilitados para estar acompanhando os indivíduos quando necessário. Tá. É sempre muito bom te entrevistar, a gente aprende muito, viu, João? Obrigado. Muito obrigada, tá? E você também, você não aprende com a gente? Então vai lá, hcancerbarretos.com.br no site, tem todos os programas para você assistir quantas vezes quiser e principalmente indicar para alguém que não tem acesso à TV ou outro lugar. Lá no site tem tudo, tá bom? A gente se vê no próximo programa.